Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia, 28 de outubro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que se acordar, que creio que quase todos já estão acordados, podemos fazer junto a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar pela respiração da vida, que é o próprio Deus. Louvado a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimoar do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Jeremias 51, do 54 ao 52. 52, 34, aliás. Tito, capítulo 3. Salmo 100, vocês já sabem de cor, mas é bom reler novamente. Provérbios 26, 18 ao 19. Leiam com calma, quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia. Este versículo, se você estiver com seu coração completamente aberto, diga sem medo de errar. O nosso Senhor, o próprio Deus, Ele fala ao seu coração. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, vamos abrir mais o nosso coração para que Deus possa iluminar a nossa vida pela sua palavra. Louvado a Deus. E depois que já lemos, Bíblia, estamos desfrutando desse livro, cujo título é Quem Tem Ouvidos, Ouça. Aí embaixo tem lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus tem falado bastante a sua palavra. E eu e vocês, se estivermos cabeçados em Cristo, podemos dizer sim, amém, pela palavra que Deus está colocando no coração do irmão para passar para todos nós, amém? Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, leitura vai falar sobre o crescimento, poder da igreja em Roma, dando continuidade, E ele começa dizendo o seguinte: não basta, uma advertência, a igreja professar a fé, segundo o credo de Niceia, visto no capítulo anterior. Temos que confessar com sinceridade. Não adote, outro alerta, não adote meramente esse credo, como se adota um clube de futebol. Precisamos buscar, ouçam bem, todos nós, é para nós, precisamos buscar a realidade que diz respeito ao nosso modo de andar, provado e aprovado por Deus. Então aqui já disse tudo. Eu e vocês precisamos buscar a realidade na palavra. Como andar aqui na terra na palavra, encabeçado em Cristo. Não vamos dizer que nós temos essa carteirinha de crente, Nós sabemos disso. Tem uma carteirinha de crente. Pronto, eu faço parte, eu sou crente. Eu faço parte da igreja. Pronto. Não é só isso não, gente. Nós precisamos buscar a realidade. A realidade que está na palavra. Aí ele diz assim, foi no período de Tiatira que se estabeleceu o sistema universal papal. Aliás, o sistema papal universal na segunda metade do século VI. Nessa época, houve a fundação do grande poder e soberania de diocese, dos bispos e arcebispos de Roma. Até hoje tem, Mas por que Roma se destacou? Porque naquele tempo, cada cidade tinha seu bispo, E nas capitais, os bispos tinham o que? Maior importância. Era tudo uma espécie de jogo político. Então, a ênfase nessa época era o quê? Os bispos. E com certeza os bispos não ficavam parados, Então as pessoas, era para eles como assim, um deus, digamos assim, os deuses. E obedeciam
como até hoje muitos obedecem. Ó Senhor Jesus, antes de Constantino transferir a capital do império para Bizâncio e construir Constantinopla, Roma já era reconhecida como uma metrópole e seu bispo era reconhecido como primaz. O que é primaz? É o primeiro na hierarquia dos bispos e arcebispos. Então, ele era o primeiro. Essa hierarquia até hoje vocês sabem que tem. Por isso, irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, vamos aprofundar mais na palavra. Vamos se encorajar uns aos outros a se aprofundar mais na palavra. E tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou dar um pulozinho aqui que eu achei aqui um encorajamento bastante na imersão de hoje da palavra de sábado, que fala o seguinte para cada um de nós: quando nos dispomos como trabalhadores na obra de Deus, o cabeça está conosco. Ele não está sentado no céu somente, mas diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está lá em Mateus, 28, 20. E lembre-se, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, Deus dá a palavra para a igreja que crê, obedece e pratica. Assim, Cristo vem e coopera conosco, confirmando a palavra por meio de sinais. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos experimentando isso em nossos dias. Quando cremos na palavra profética, obedecemos e saímos para fazer o que ela nos manda. Os sinais nos acompanham. Dê uma olhadinha em Marcos 16, 15 ao 20. Lembre-se bem, na obra de Deus, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Ele faz exatamente o que o Pai faz. A obra de Deus é feita por Ele mesmo. Essa é uma lição muito difícil para o homem aprender. É verdade, João 5, 19 ao 31. O homem quer fazer, eu estou trabalhando para Deus. O homem quer fazer pela vontade dele as coisas para Deus, mas a Bíblia não ensina assim. Primeiro nós temos que se abrir para Deus fazer e trabalhar sua vontade em cada um de nós. Ouçam bem e lembre-se, temos sobre nós a bênção e a cooperação dos 7 Espíritos que nos exponderam e encorajam a fazer o sobrenatural. Lembre-se, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, graças ao Senhor, está muito claro que eu e vocês que já cremos no Senhor, precisamos se dispor para ir pregar a palavra. Amados irmãos, amadas irmãs, lembre-se, gosto muito de dizer isso. Quando eu e vocês estamos abertos para a palavra, tudo se torna mais fácil, porque quem faz é Deus. Não adianta nós sairmos por nós mesmos. Nada acontece. Temos que sair de acordo com a palavra. E essa palavra que hoje está revelando que Deus, o próprio Deus, se tornou em carne em Cristo Jesus, para mim e vocês, essa mesma palavra vai nos levar ao reino de Deus. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, esta manhã, ouçam bem o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor seja com o Espírito de cada um de nós e que possamos ser irmãos e irmãs que deixam Deus trabalhar no seu ser. Amém? Louva-se a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembre-se, ao comer da palavra, quanto mais eu e vocês comer da palavra, mas Deus cresce em nós. Amém? Louva-se a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembre-se, podemos encorajar sim uns aos outros. Nenhum de nós é super cristão. Todos nós somos limitados, falhos. Lembre-se bem disso. Mas temos a palavra para nos disciplinar, nos corrigir e deixar no pontinho que Deus quer. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.